Olá, boa tarde. Com o apoio do Instituto Crescer, estamos dando início a mais um programa Tribuna na TV. E nesse sábado, com um assunto que eu tenho certeza vai prender a sua atenção, como prendeu a minha, né? Nós vamos falar sobre literatura, mas, sobretudo, sobre as origens da Igreja Católica, claro, né? Que a partir daí também várias igrejas que surgiram, mas a história de Jesus, a história dos apóstolos, dos santos, né? E eu tenho a honra de receber para tratar desse assunto a escritora Ana Carolina da Veiga Dias Mon. Ana Carolina, muito boa tarde, é um prazer tê-la aqui comigo hoje. Boa tarde, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de tratar desses assuntos, né? Uhum. E principalmente de livros. Livros. Ô, Ana, em primeiro lugar, tu é daqui de Itajaí, né? Sim, aham. A Isso família é mesmo. Sou daqui, tudo e daqui, tal. aham, cresci aqui. E como é que surgiu essa questão? Não, eu vou para a Itália conhecer a religiosidade na Itália. Então, Como é que surgiu essa ideia? a ideia dos livros é assim, como Deus vai costurando e ele não tem pressa Tá. nenhuma. Primeiro veio a ideia do livro ou primeiro conhecer a Itália? Não, primeiro conhecer a França. Foi A França? Ou seja, nada a ver com a Itália. nada a Tá. ver com a Itália. Eu fiz, quando tinha 15 anos, não queria festa, fui para a França, fui para Inglaterra, fiz uma viagem com a minha mãe. E daí Uhum. aquilo despertou, assim, de conhecer, eu sempre gostei muito de história da arte, os museus e tudo mais. Aí fui aprender a falar francês, fiz francês, dei aula de francês aqui em Itajaí também, Balneário. E daí surgiu a oportunidade de ir um intercâmbio, pela faculdade, fazer direito na França. Eu fui e lá viajei, nossa, mais de 20 países. Fiquei um ano e fui em Lourdes, fui em Santiago de Compostela, e daí de lá eu comecei a encontrar muito por acaso, santos, relíquias. Eu sempre fui católica, minha família é toda católica, mas assim, era algo que eu não tinha conhecimento. Então, assim, eu entrava na igreja, fazia um sinal da cruz, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria e era isso. Via as obras de arte, né, que são maravilhosas, mas eu não sabia, assim, o que mais que tem, né. Uhum. Assim, claro, Jesus Eucarístico está em toda a igreja, mas, assim, por que que uma igreja tem um nome e a outra tem outro? O que que são tantos esses santos? E eu começou, assim, a despertar isso. E por acaso, eu comecei a encontrar, relíquias, santos, nesse meio do caminho. Por exemplo, do nada encontrei São Tomás de Aquino, os restos mortais dele numa igreja no sul da França. Depois, Gervásio e Potásio, 2 santos que a gente não conhece, mas que estava lá o esqueleto deles, assim. E daí eu fiquei, né, nossa, mas meio macabro também, né, esses Uhum. esqueletos aqui, por quê? E isso ficou na minha cabeça e eu deixei. E daí depois eu retornei à Europa para fazer mais uma parte da minha formação em Alicante, na Espanha. E daí lá, nessa época, nós fizemos uma viagem em família, eu, meus pais e meu irmão, e fomos para Roma. Eu já tinha ido tudo, mas, fomos todos juntos daí. E a minha mãe, ela queria entrar em todas as igrejas, ela parou a gente no primeiro dia e ela disse assim: "Ó, eu só quero a gente vai em todos os lugares que vocês quiserem ir, mas o meu combinado é que toda porta de igreja eu vou entrar". E a gente: "Não, tudo bem, imagina, não tem problema". E daí a gente estava em uma rua e para terminar aquela rua demorou, assim, acho que umas 3 horas, porque era uma igreja do lado da outra. Eu soube, dei uma risada porque eu vi que até no teu site tem lá que são 900 igrejas só em Sim, Roma. mais até de Mais de, 900. mais de É, 900. Então, aham. imaginei assim, pô, quer ver toda a porta da igreja, É, vai demorar. aí, assim, a gente aceitou, mas aí começou a ficar e eu fiquei muito incomodada, do fato, assim, de que a gente entrava e as igrejas, assim, todas eram diferentes, mas me pareceu assim: "Tá, é só isso? É toda a igreja, ao mesmo tempo é igual?". E daí eu fiquei, né, incomodada com isso, e depois de anos, surgiu a vontade
de escrever um guia sobre isso, porque ao mesmo tempo eu tinha, eu tinha tido essa experiência de ter encontrado, e daí na minha cabeça veio junto essa vontade de conhecer todas as igrejas da minha mãe, e que no final não deu certo, a gente teve que quebrar o combinado. Senão não viria nada em Não, Roma, só não, igrejas. aham. Aham. E também não veria metade das igrejas que tem para ver. Uhum. E então, eu comecei a dar catequese, eu já dava, né? E aí eu casei, fui para Florianópolis, e lá eu peguei uma turma de catequese. E coincidentemente, eu tinha uma aluna, uma catequizanda, que ela ia fazer uma viagem para Roma, Uhum. final do ano, para a Itália. E ela dizia sempre para mim que a mãe dela não acreditava. Ela não acreditava, ela só fazia a catequese por causa dos avós. E daí eu disse assim: não, mas espera aí, ela tá indo para Roma com a mãe, e com certeza o que mais tem para ver em Roma é a igreja, tem o Vaticano. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu quero que ela encontre lá com a beleza, com a história, que ela encontre sentido, né, nessa viagem. Então, aí, ao mesmo tempo, também eu tinha um casal de amigos que estava indo para Roma, tudo, acho que foi no Natal de 2023, 24, não, 2023. Eles também meio assim, sem muita firmeza na fé, disse, não, então fechou, agora eu vou fazer um guia, e nesse guia disfarçado de viagem, eu vou colocar toda a história que eles precisam, assim, né, inicial da catequese, para entender o contexto da igreja e ver as belezas e por que, né, todas as igrejas, todas as obras de arte, a maioria delas, até, digamos, 1500, elas foram dedicadas a Deus, né? Uhum. Foram meio que patrocinadas pela igreja. Então, eu quis escrever esse roteiro para eles. E daí eu fui em fotos e fui pesquisar essa trajetória que a gente fez até com a minha mãe nas igrejas. E entrando site por site das igrejas e tudo mais. E uma coisa que me ajudou muito é que, na verdade, esses não foram os primeiros livros, porque quando eu descobri que eu tinha, naqueles meus os 2 intercâmbios, que eu tinha perdido de conhecer tanta coisa, eu fiquei com uma grande dívida, Contigo comigo mesmo. mesma. Uhum. Porque, assim, depois foram aparecendo, fora esses que eu cruzava por acaso, foram aparecendo outras coisas. Por exemplo, tem o véu de Nossa Senhora na cidade que eu morava ali, dava meia hora, eu podia ter pego um trem e ter visitado, e eu não Uhum. sabia. Fui 500 vezes para Paris, em Paris está a coroa de espinhos, eu não sabia. E, Ah, espera aí, também não sabia. A coroa de é, espinhos dos Árabes de Jesus existe, tá em aham, Paris? tá em Paris. E ela foi salva ainda daquele incêndio que teve. Eles conseguiram Lá no salvá-la. Notre Dame? Notre Dame, exatamente. Então, assim, muitas histórias desse jeito, e eu fiquei assim, nossa, não acredito que eu estava lá e não que perdi tudo isso. Eu fui para Lourdes porque eu conheci a história, porque a minha família sempre foi devota, mas tinha tanta coisa. Então, daí, naquela época da pandemia, eu peguei e disse, não, agora eu vou pesquisar tudo e vou fazer um relato da minha viagem e vou deixar isso aqui. Não tentei publicar até, mas não ficou um livro muito grande, que é esse daqui, porque é um relato mesmo, que daí foi o primeiro, são pouquíssimos exemplares, mas eu fui narrando o que eu tinha visto e o que eu não Esse é tinha um livro visto. de viagem. Ele é separado Uhum. por capítulos, e foi onde eu coloquei assim tudo que, ó, tá aqui o que eu vi, o que eu não vi, deveria ter visto. Ao mesmo tempo eu conto toda a minha história, né, nesse intercâmbio. E assim, e a história da Europa. Então ele faz uma longa costura, assim, porque tem o rei da França que casou com o rei da Espanha, que casou Uhum. com a filha do rei da Espanha, e daí assim, aí anos depois nasceu uma bisneta que foi super importante, então faz todo
O emaranhado. curioso de tudo isso que tu vai vendo que tá trazendo aqui é porque é o seguinte, até para o nosso ah, telespectador aqui se situar um pouco, né? Vamos lembrar que a Europa, a nossa história, a história da colonização das Américas, né, nós viemos, nossos ancestrais são a grande maioria europeus, Uhum, né? E quem governava, aliás, todos os fundamentos da Europa até a idade final da Idade Média era a Igreja. A Igreja não era sim. dissociada dos governos. Então, todo rei, tanto é que quem mandava no mundo não eram os reis, era o Papa, Uhum, né? exatamente. Depois é que surgiram as outras igrejas, então todos nós trazemos conosco essa genética histórica, digamos assim, né, da religião, né, do cristianismo, que Isso. foi fundamentou a fé cristã, né, em todo mundo, veio da Europa. E nós, como migrantes, nós, grande maioria de nós, né, como descendentes de Descendentes. imigrantes italianos, Uhum, europeus, né, italianos, franceses, portugueses, tudo, alemães. alemães, né, Uhum, vivemos isso, nós temos isso na nossa genética, na nossa história, né? É sim, muito interessante porque visitar essas igrejas, visitar a Itália, visitar Roma, conhecer, ter esse conhecimento, é conhecer a sua própria ascendência, né? exatamente. Teve uma colega que foi uma amiga que foi viajar e daí ela descobriu que a cidadezinha lá do interior da Itália era uma cidade, uma das preferidas de Santo Antônio. E daí ela, Uhum, nossa, aí ela foi na cidadezinha dos antepassados dela, e daí descobriu que lá eles são devotíssimos e tem os lugares onde Santo Antônio passou e tudo. Então, assim, a gente, principalmente aqui no sul, né, por causa dessa nossa, colonização, a gente tem muita ligação com isso tudo. uhum, E daí foi isso também que eu acabei descobrindo e quis, né, voltando dali a história do livro, uhum, quis despertar nos meus amigos, no meu casal de amigos que ia para lá, e na família da minha catequizanda. Então, aí eu criei um PDFzão com tudo quanto é relíquia e igreja, dizendo: "Ó, aqui é a história, não sei o quê, vocês têm que ir nessa igreja, naquela", e mandei. E ficou por isso, e daí eles voltaram e disseram que gostaram muito, que foi muito bom, e comecei a mandar para vários amigos que estavam viajando, mandei para amigos padres para eles divulgarem, e daí chegou o ano do jubileu, que foi 2025, né, que a cada uhum, 25 anos a igreja faz um ano do perdão, um ano da alegria, né, júbilo, alegria, que é o uhum, ano do perdão, que a gente pode pedir perdão com mais intensidade dos nossos pecados e também rezar pelas almas. E daí o meu marido disse: "Transforma aquele teu guia em PDF, que está fazendo maior sucesso entre os nossos amigos, em um livro para as pessoas que vão viajar". E uhum. daí: "Ah, não é uma ideia e tal", e daí a gente fez. Só que, né, transformar um PDF num livro, eu achei que ia ser muito mais fácil. Então foram, assim, madrugadas que eu fiquei trabalhando e arrumando, e daí cada vez que eu ia conferir, assim, né, porque uma coisa é fazer um PDF para amigos, outra coisa é fazer um livro para a Uhum. pessoa que vai viajar. Então eu fui conferir, informação por informação, pegar a fonte, cuidar dos direitos autorais, muitas imagens eu tirei nas minhas viagens, mas outras eu tive que pegar de sites, oficiais e tudo. Então, assim, e contra o tempo, né, porque já era 2025, já era o ano do jubileu, e acabou que o primeiro daí foi o de Roma, e daí surgiram os filhotes, que Uhum. foi o da Igreja Católica, que são os monumentos, né, que a gente às vezes não sabe que o Coliseu é considerado um lugar santo, um santuário, e os museus do Vaticano, mais assim das obras de arte e tudo mais. E depois o da Itália. Nós vamos esmiuçar cada um Vamos. deles, né? Porque, ah, assim, só um adendo, tá? Que tu falou Hã. ali que tu fez. Eu estava conversando com a Ana Carolina aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, e não pense que ela contratou uma editora para fazer o livro, não, tá? Ela fez tudo, né? Até para você que é escritor e coisa, ela fez a editoração, a seleção das imagens, a composição do livro, até o registro no É. Instituto Biblioteca Nacional, que é o ISBN, que é a certidão do nascimento do livro, tudo isso fez sozinha. Ou seja, o Sozinha. trabalho de uma editora inteira.
né. É muita força de vontade, parabéns. Foi só iluminação do Espírito Santo e, assim, não, nem sei como eu fiz, Uhum, porque, assim, se eu contratasse uma editora, vamos dizer, a diagramação, ele é todo o livro eu já fiz pensando nisso, era o formato do PDF, ele ninguém mais lê, né, por isso que esse meu livro aqui, né, lá na minha casa poucos leram, hum, porque ninguém mais tem, né, assim, aquela coisa de antigamente de sentar e ler. E eu disse: "Não, eu quero que as pessoas leiam o que está escrito aqui, sim, porque é muito importante". uhum. Então eu fiz todo ele com muitas imagens e Tem essas até o mapa de como chegar. alguns têm, aham, algumas cidades têm. E assim, pra pessoa ler meio Instagram. Então tem a imagem e um textinho, imagem e um textinho. Uhum, E no final acabou que foi uma estratégia que funcionou, porque pelo menos o que eu recebo de gente que compra os livros e depois fala: "Sentei e li assim que chegou, li inteiro", uhum. porque daí é igual ficar rolando, né. Sim, A sim. gente vê uma imagem, vê outra, lê uma tirinha aqui, uma tirinha ali, Uhum, então tentei fazer assim justamente para as pessoas lerem, uhum. não ser um livro que fica na Tá. na gaveta. No início do programa aqui e até no teu site, tu fala que existem de mais de 900 igrejas só em Roma, É, só em né. Roma. E aqui tu fez um guia de 33 igrejas. Qual foi o critério para escolher? Por que que você falou dessas 33 e não de outras? Então, 33 foi o número que eu cheguei assim, por acaso. E daí, quando chegou, eu disse: "Não, agora eu vou parar aqui", porque foi o número que chegou e a idade de Cristo, né, quando ele Uhum. morreu, quando da ressurreição também. E o critério desse de Roma foi, com base nas igrejas escolhidas pelo Papa para o jubileu. Então ele Ah, selecionou algumas e que seriam aquelas que as pessoas poderiam fazer orações especiais e obter a indulgência plenária ou parcial. Então eu foquei nessas, as principais, né, que são mais conhecidas, uhum. e nessas escolhidas pelo Papa que às vezes não são tão Então, famosas assim, uhum. ou são mais um pouco mais distantes, tudo. Certo. No início aqui tu tem um capítulo de as 7 igrejas. Isso, são as 7 igrejas foram porque a gente falou, né, até, falou nas relíquias ali, Sim. digamos, o nome é Peregrinação, né, do livro, Uhum. pela Itália e em Roma. A peregrinação, ela surgiu justamente com as relíquias. E o que são as relíquias? A gente vê assim, um carro antigo, é uma relíquia. Isso é uma coisa antiga, é uma relíquia. Mas a verdade é, a relíquia, a etimologia da palavra é o que fica. Então, é o que fica de uma época que já passou e, no caso, de uma pessoa, né, de uma história. Então, é o que fica, é um pedaço. Então, o que os primeiros cristãos acreditavam? O santo, ele é uma pessoa que viveu, de acordo com o evangelho, como Jesus queria. Então, ele foi cheio do Espírito Santo. O corpo dele foi um instrumento do Espírito Santo. Então, o corpo dele é santo, porque hoje ele está no céu e lá do céu ele está fazendo muito bem aqui para as pessoas que estão na terra. Então, eu ter algo do que ficou dessa pessoa santa é muito valioso. E pelo poder, pelo contato, né, pela fé, Jesus ele concede as suas graças também. Então, os primeiros cristãos acreditavam muito nisso e eles começaram a fazer peregrinações, principalmente a Roma, em busca dessas relíquias. Então foi o por que a Roma? Porque em Roma foram, né, martirizados, deram a vida em testemunho à fé, esse é um mártir, São Pedro e São Paulo, que são as colunas da igreja. Uhum. Então eles iam até Roma e daí pegavam, por exemplo, um lencinho e tem até o túmulo de São Paulo, a tampa do túmulo dele tem buracos, porque os fiéis chegavam a cavucar ali, porque eles colocavam um lencinho para encostar no osso de São Paulo, e daí eles voltavam para casa com aquele lencinho, e se tinha alguém enfermo, se tinha alguém que estava afastado da fé, eles passavam acreditando que
aquele corpo santo, né, do apóstolo, e ajudar a reanimar a fé e tudo mais. E assim surgiram, né, as peregrinações Uhum. com as relíquias. E daí também tem, interessante e é bem importante a gente saber a diferença entre as relíquias de primeiro, segundo e terceiro grau. Tem isso também, tem Tem. essa hierarquia. Porque assim, uma coisa é esfregar o paninho no osso do Do São santo. Paulo. Agora uma coisa é ter um pedaço da roupa de São Paulo, e outra coisa é ter um pedaço do osso. Então o primeiro grau é uma relíquia do corpo, então é um cabelo, um pedaço do osso, é o corpo. Uhum. O segundo grau é algo que pertenceu ao santo, e o terceiro grau é algo que encostou numa relíquia de primeiro grau, que Uhum. encostou no corpo do Hum. santo. Uhum. É. E então eles buscavam fazer essas peregrinações para ou encostar no próprio santo, ou encostar o paninho e levar. E assim também surgiram os souvenirs, Meu Deus. que, né, A de levar para imitação. casa. Su Não, de souvenir é lembrança em francês. sim. Então daí, eles levavam para casa um pedacinho do santo, a relíquia do santo ali. Então Uhum. esse era o souvenir da época. Uhum. E Eu a pessoa fala: "Ah, mas isso aí não existe e tal". Uma coisa que me chamou a atenção nessa semana, é para ver como a história como o ser humano age, como aham. isso é natural do ser humano, né. Sim. No final de semana passada, teve um casamento nos Estados Unidos da Taylor Swift, cantora famosíssima, principalmente a nova Uhum. geração, a gurizada apaixonada, tal. Então ela casou, tal, e não é que estão vendendo restos do lixo do Ai, não casamento, né, pela acredito. internet, é R$ 135 um saquinho, tu consegue um bombom que um dos famosos lá Ai, comeu, jogou fora, deixou cair no chão, né? Isso com uma cantora famosa de hoje em dia. Imagina um souvenir, uma relíquia de um santo, né? Como o pessoal às vezes, né, é, não, como isso chama, realmente toca no ser humano. Pô, eu tenho uma coisa que pertenceu a São Pedro. sim, Pô, é. o valor que o valor, talvez não tenha valor financeiro, monetário, Uhum. mas o valor para aquela instituição, para aquela pessoa, para aquela família que possui um objeto desse, Sim. deve ser muito valioso. E assim, 2 coisas dessa notícia, que você falou. Primeiro, que quem que nós estamos, venerando, né, Hoje, hoje em dia, e aceitar até lixo, né, de uhum, pessoas normais. E então, assim, o que está por trás, como eu expliquei, assim, na relíquia, não é o objeto em si, é o que ele o que ele representa. representa, né? É. Uhum, E assim, outra coisa, dessa, assim, das viagens e de ter sentido que as relíquias, ela também, a igreja, um pouco que ela esconde isso, de fato, parece. uhum. Mas, pesquisando, porque eu fiquei assim, abismada de ter visto. Eu lia guias, assim, aqueles, da Folha, tudo, e assim, nossa, ninguém me Não avisou se que tinha mostra esses, isso, que exatamente. tinha isso, e daí depois que eu descobri, eu até peguei os meus guias e disse: "Não, não é possível que eu li isso daqui e não estava escrito nada", e não está escrito É, nada. por isso que me chamou a atenção, né, até deixa eu fazer um outro adendo, né, gente, eu conheci a Ana Carolina por coincidência no Festival Literário de Itajaí, que aconteceu agora em junho, eu Uhum. passando lá, eu disse: "Poxa, ela estava chegando, né, conheço teu pai já há há bastante tempo", mas lá na conversa eu disse: "Gente, isso é muito interessante", me chama muita atenção, primeiro porque, claro, quem não gostaria de conhecer a nossa história medieval, quem não gostaria de conhecer os primórdios das religiões, né? Sim. A gente sabe que, por exemplo, as religiões evangélicas, eles não veneram santos, né? Muitas religiões também não. Outras, né, como as religiões de cunho africano, já têm deuses e santos, estão com uma sincronia bastante parecida com a Igreja Católica, né? Mas, de qualquer forma, traz verdades, coisas que são curiosas, que qualquer ser humano curioso gostaria de saber. Por exemplo, tu Sim. falou aqui que a coroa de espinhos que foi fincada na cabeça de Cristo existe, está em Notre Hum. Dame, em Paris. Aham. Cara, eu fiquei muito curioso para ir lá ver, Tem né. muita coisa. Tu falou aqui não sei se eu vi aqui no teu livro, que eu folhei, eu vi no teu site, o lenço com que Verônica enxugou o rosto de Cristo está numa dessas igrejas. Uhum.
A coluna que Jesus ficou amarrado durante a flagelação, os pregos Que que foram pregaram, eh, a túnica dele, o Santo o Sudário, santo isso é te mais famoso, não, né? é diferente, tem A túnica que ele a usava, túnica que ele usava, aquela que sim. não foi rasgada, e Uhum. tem o santo sudário, que foi o pano que Que cobriu cobriu ele. ele. É. Tá, isso para o pano É o Santo mais Sudário já é mais famoso. famoso, É. é. Uhum. Tem de Nossa Senhora, a casa de Nazaré, que Jesus morou, que Maria, recebeu a anunciação do anjo Gabriel, ela existe e ela não está em Nazaré. Ela foi transportada por anjos, para a costa da Itália, numa cidade chamada Loreto, pouco antes dos muçulmanos invadirem e com certeza eles iriam, profanar e acabar com a casa. E assim, esse está no livro da Itália, porque a cidade é Loreto, Uhum. e eles fizeram já zilhões de estudos. Eles mediram o exato local onde a casa ficava em Nazaré. Ele é idêntico à casa que apareceu em Loreto. O material é todo daquela época, todo que só era encontrado Naquela região em naquela Nazaré. região. Exatamente. Eles fizeram tudo. E não tem uma explicação fora que os anjos levaram, que é a explicação da fé e da revelação, que foi levada essa casa pelos anjos para o litoral da Itália. Uhum. Então, assim, tem muita, muita, muita coisa, muita. Se a gente for pegar a nossa história, né, Roma era um império enquanto Jesus Cristo era vivo, Uhum, né? Inclusive toda aquela questão da Judéia, tudo foi tomado por Roma, era tudo Roma, né? E com a queda do império sobrou a cidade de Roma, né? uhum, Mas a Itália toda, o tudo. norte da África, lá, tudo era Império Romano, Uhum. né? Então é natural que muita coisa que acontecia onde for a Pérsia, Judéia, Egito, essas coisas tem a ver com Roma hoje, Sim. né? Então não é por acaso que toda a fé cristã foi para Roma. É É, que a igreja, que o Vaticano foi criado em Roma, né? porque a gente fala, teve a plenitude dos tempos, então veio o Salvador. Porque pela primeira vez, Roma estava organizado, o Império Romano estava organizado, então tinha correios, tinha sistema de notícia, vamos dizer, era Sim, globalizado na água época. encanada, distribuição de água, Então sistema de esgoto. foi a época que seria possível o evangelho chegar aos 4 cantos do mundo. Uhum. Então, por isso que ficou em Roma, porque de lá foi para o Se mundo irradiou para toda a todo. Europa, para o mundo inteiro. Uhum. E daí, como tem uma famosa frase, né? O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Porque quanto mais eles matavam os cristãos, querendo que acabasse com a religião, com a fé em Cristo, na ressurreição, mais as pessoas acreditavam. Porque eu não vou morrer por qualquer coisa, eu vou morrer por aquilo que é verdade e pelo que eu realmente acredito. Se eu Uhum, acredito na ressurreição, que eu vou ressuscitar, que eu vou para o céu como Jesus, eu não tenho medo de morrer. uhum, Então, mais o Império Romano perseguia os cristãos, mais eles cresciam. uhum. Até a gente está quase terminando aqui, é só fazer um adendozinho que eu aprendi. Eu sou católico também, né? Mas quando eu era adolescente, participei de um movimento de jovens, e tal, e um palestrante uma vez falou que a questão dos imperadores Constantino e Deodósio, né? Uhum. Que o Deodósio chegou a perseguir coisa e deu aquela relaxada. Espera aí, não adianta, quanto mais a gente bate, igual o pão de casa, quanto mais bate, mais cresce. Aham. Então eu não vou mais bater nos cristãos, deixa os cristãos de boa. E o Constantino pensou, peraí, mas esses caras são fortes mesmo, então agora vão obrigar, todo mundo tem que ser cristão. Onde que a fé tornou a ser lei, quem não era cristão começou a persegui-lo depois, né? Mas isso é um outro capítulo da história, Hum, né? Então eu vou te pedir autorização agora para a gente fazer um intervalo, claro. né? E vamos, cara, tem muita coisa ainda que eu quero saber aqui, muito curioso, muita curiosidade mesmo nessa tua história, nesse teu livro. Em primeiro lugar, parabéns Obrigada. pela obra, pelo conjunto da obra. A gente vai falar nas outras aqui também daqui a pouco, tá ok? Tá bom. Então a Obrigada. gente não sai daí, você que chegou agora, não pegou o início, nós estamos falando sobre os primórdios da fé cristã,
né, as relíquias, as igrejas, a história de Cristo na humanidade. Nós voltamos em seguida com mais Tribuna na TV. Até Olá, estamos de volta com o programa Tribuna na TV, conversando com a Ana Carolina Mon sobre o seu livro, né? Esse aqui, o Fabiano, coloca a capa do livro aqui para a gente, para mostrar para o pessoal. O nome do livro é Peregrinádio em Roma, Uhum. né? Peregrinação Em em Roma. Roma, no ano jubilar de 2025. Ou seja, é um guia para quem quiser conhecer melhor, aproveitar. Eu vou para a Itália, vou passar uma semana lá, uns 15 dias, né, mas quer conhecer de verdade a história da igreja, a história dos santos, as bases da religião cristã, né? Aproveita e faz essa viagem, realmente uma viagem inesquecível, né? Hum. E no primeiro bloco, nós falamos sobre as 7 igrejas, tal, e a Ana Carolina até deu um toque, uma explicação sobre isso, e ela põe isso aqui no livro. Olha só, o número 7 na Bíblia representa sempre a completude, plenitude, a perfeição. Por isso Deus criou o mundo em 7 dias. São 7 os sacramentos da Igreja Católica e as obras de misericórdia. Jesus proferiu 7 frases na cruz. Eu não contei, não sabia, né. Maria fala 7 vezes no evangelho, também não sabia. E Cristo pede que perdoemos 70 vezes 7. Quer dizer, tem um número, né, o pessoal que é da cabala agora deve estar se debruçando, espera aí, vamos só fazer as contas, o que é que tem que saber. Ou seja, não é só um livro, um guia de viagem, né, é um Hum. livro que traz muita informação, né. É, foi a minha inspiração dele foi mesmo a catequese, assim, os meus catequizandos é que são a minha paixão, eu tive que deixá-los, porque agora eu estava em Florianópolis e daí Retornou para viemos para Itajaí. Itajaí, e assim, eles que me impulsionaram e eles faziam perguntas assim, é claro, é uma geração de fotografia, Uhum. né, então assim, eles perguntavam na cabeça deles. Tipo assim, só faltava ter um vídeo da época de Jesus. Então eles me perguntavam assim: "Mas não tem foto? Não tem isso, não tem aquilo?" E aí eu fui também atrás, assim, não, aconteceu de verdade. Jesus realmente morreu na cruz, não é uma história, não é uma lenda. Existe, ó, a coluna, existe um pedaço da cruz, existe, o sangue de Espera aí. Jesus. Existe um pedaço da cruz? Sim, existe um pedaço da cruz e justamente foi a mãe de Constantino, que a gente falou ali no final, Aham. que ela que foi atrás do pedaço da cruz, ela que foi atrás da cruz em Jerusalém, e ela que levou para Roma e de Roma ela espalhou para vários lugares do mundo. Porque tem gente que fala assim de maldade: "Ah, se pegar todos os pedaços de cruz que dizem existir no mundo, e vai dar uma cruz do tamanho do mundo". Não, porque existem pequenos São fragmentos, é uma farpinhas. farpinha, é. Uhum. E ela trouxe de Jerusalém para Roma. Ela trouxe terra de Jerusalém. Tem uma igreja em Roma que o chão dela, ela cobriu de terra de Jerusalém. Quando ela foi, no Rio de Janeiro tem relíquia da cruz. Aqui em Santa Catarina, eu não lembro qual é a cidade, mas tem um pedaço da cruz aqui também, Uhum. e tá por todo mundo. E Uhum. uma das perguntas também dos meus catequizandos foi que: "Por que que não coloca tudo isso num museu só, numa igreja só?" É, E daí, por 2 motivos. Primeiro, porque se uma invasão ou, né, uma profanação, algo, ia estar tudo destrói tudo de ali, uma vez só. tudo de uma vez só, um Uhum. tesouro numa caixa só não dá. Uhum. E outra é que, como essas relíquias elas têm esse poder de devoção, um poder, né, sobrenatural, é justo que seja espalhado e que várias pessoas, quem não pode ir a Roma, tem essas relíquias no, né, próximo. Por exemplo, quem não pode ir a Roma, vai então ao Rio de Janeiro ou vai aqui na cidade de Santa Catarina. Uhum. Então é muito democrático também, Uhum. muito. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se fez parte do teu estudo aí, né?
Mas essa questão, por exemplo, de juntar todas as relíquias num lugar só me Uhum. chamou a atenção, porque o Vaticano possui uma biblioteca que dizem que tem livros lá que, né, que até Deus duvida que Os consiga guardar tudo arquivos. lá, né, nos arquivos Aham. do Vaticano. E existe um museu no Vaticano também com essas relíquias, não? Não, existem os museus do Vaticano, né, Uhum. acaba que, por exemplo, a roupa de São João Paulo II, como ele é um santo, toda a A roupa dele roupa é dele uma tá lá, relíquia. é uma É. relíquia. Uhum. Então, mas no próprio Vaticano, o Vaticano ele foi construído em cima do túmulo de São Pedro. Então, nas partes subterrâneas estão enterrados todos os papas. Uhum. E o Papa Francisco foi em outra igreja, na igreja onde estão o quadro pintado por São Lucas de Nossa Senhora, que é o Uhum. primeiro quadro de Nossa Senhora, está Tábuas da Manjedoura, está o corpo de São Jerônimo, que foi o Tá, primeiro espera esse santo. São Lucas que pintou É o é o evangelista. evangelista Uhum. São Lucas Evangelista, É. que era apóstolo ou não era apóstolo? Não, ele não Não era era apóstolo. São Lucas e São Marcos não eram apóstolos. não era apóstolo, É. sim. Uhum. E também está o corpo de São Jerônimo, que foi o primeiro a traduzir os textos da Bíblia, né, que foram escrito grego, hebraico e aramaico. Ele traduziu tudo para o latim e do latim foi para as nossas línguas, né. Uhum. Então ele também está o corpo dele nessa igreja Uhum. e Uma pergunta que eu te fiz antes da gente começar o programa. hum, Eu me lembro quando era criança, eu fui na Igreja da Sé, lá em São Paulo, e criança não, adolescente, não me lembro a primeira vez que fui a São Paulo, mas eu entrei lá no subsolo, e lá tem um túmulo lá, tem os túmulos de vários padres, bispos e coisas lá de São Paulo, tá? Eu olhei, me senti assim, poxa, tô dentro de um mortuário aqui, achei uhum. meio fúnebre tá lá, meio não tem essa reação quando, por exemplo, chega numa igreja, vê lá um crânio de um santo, que tá à vista ali, tu poxa, um crânio não é um negócio meio impactante? Assim, eu até tem muita gente ali no meu perfil do Instagram que às vezes eu coloco alguma coisa e assim: "Ai, mas isso é muito macabro, ai, credo", mas não porque, como eu expliquei ali da nossa visão, o que é a relíquia? É algo que ficou de uma pessoa santa. O corpo dela foi templo do Espírito Santo, pelas mãos dela, ela fez muito bem, então assim, é uma honra, é um poder estar próximo disso. E nós cristãos católicos acreditamos, a gente reza, né, no "creio na ressurreição da carne". Então nós acreditamos que, no fim dos tempos, né, no Apocalipse, que é a revelação do que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar, que a nossa carne vai ressuscitar. Como? Pergunta também de catequista. Ninguém sabe o que que vai acontecer com quem foi cremado, ninguém sabe, mas é o poder de Deus e Deus é todo poderoso e não nos Uhum. cabe saber como, só que é o que é a nossa fé, a gente acredita pela fé. Então, essa preservação dos restos mortais, elas também são testemunho disso, principalmente os corpos incorruptos. A gente estava falando do Carlo Acutis, né. Isso, eu ia entrar nisso, É, exatamente isso agora. então assim, o corpo dele, se a gente está esperando a ressurreição da carne, que a gente vai voltar, com o nosso corpo físico como ele é, o Carlo Acutis ele tá tão preparado para a volta de Jesus, que ele nem chegou a se decompor. Ele tá só ali esperando para acordar, parece que ele tá dormindo, né, tá Uhum, tirando uma soneca. Então assim, esse é também um sinal dessa nossa fé, é como se fosse uma prova de Deus para gente que isso vai acontecer, eu consigo preservar um corpo. Pensa, ele estava enterrado desde 2009, sem nada de conservação, porque ele era um menino normal, então eles enterraram ele como enterram qualquer pessoa. uhum. Depois de, não Foram sei, exumar, o corpo estava o intacto. corpo estava intacto, depois mais de acho que 15 anos, eu não É, não me recordo. segundo se diz, em 2 anos o corpo já está todo Todo decomposto. decomposto. Então, assim, como isso? O corpo dele é uma máscara, o rosto dele, a mão dele. Sim, pode ser que seja, que eles tenham passado, tenham feito uma maquiagem, mas não se decompôs. O corpo está lá O corpo tá intacto. lá, com certeza não estava da cor, né? Não estava corado, não. Uhum. Mas assim, está lá quando qualquer outro corpo
né, não E estaria. o Carlo Acutis, até para quem ainda não se tocou, o Carlo Acutis, ele é um menino da época moderna, de agora, da Uhum, pós-internet já, é. né, que já foi canonizado pela igreja, porque foi o primeiro santo internauta, né. É, né, que A evangelizou pela evangelizou internet. evangelizou pela É, internet e agora o corpo dele está lá à disposição de quem quiser lá, porque é um isso, santo reconhecido pela Igreja Católica, isso. pode ir lá e visitá-lo. Visitá-lo, é. E também é interessante que outro fato, assim, de fé que, o Carlo Acutis e os corpos incorruptos eles provam, é que os santos geralmente não vou falar todos, porque eu não conheço a história de todos, mas eles comungavam todo dia. E, na missa, né, a gente fala, que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Então, quando a gente comunga, também o nosso corpo, como a nossa alma, está se unindo a Cristo e Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, em carne e osso, tanto é que não existe relíquia de primeiro grau de Jesus, Verdade, né? verdade, claro, nem pode, né. De Maria Se também ele não. ressuscitou, Isso, ele não está morto. não está morto. E então, assim, isso também é uma prova de que a Eucaristia é Jesus vivo e a gente comungando e participando da celebração da Eucaristia, a gente vai se transformando em Jesus também e vai o nosso corpo mesmo acaba provando. E o Carlo Acutis, né, com o Uhum, corpo incorrupto de vários santos, porque são muitos santos que têm os corpos incorruptos, eh provam isso. E também, até vou falar, a gente fala incorrupto, né, mas incorrupto seria realmente, assim, sem nenhuma corrupção. Então, algumas pessoas preferem que se fale um corpo preservado, né, que uhum. ele não sofreu toda a decomposição. Incorrupto, incorrupto no sentido, Literal não. literal da palavra seria mesmo Jesus e Maria. Uhum. Mas, assim, no dia a dia, no corriqueiro ficou incorrupto. Incorrupto por isso. É. Até eu comentei com ela aqui que eu trabalho no Parque Dom Bosco, né, da uma obra salesiana, e tal, e quando eu comentei lá com alguns colegas: "Não, vou levar uma moça que criou uma o assunto que a gente está conversando aqui, daí alguém disse: Uhum. "Ah, mas o corpo do Dom Bosco já veio aqui para Itajaí uma vez". Eles É. lembram, os funcionários antigos, que algum tempo atrás aí eu comentei isso aqui para ela, ela disse: "Não, mas eu estava lá, tu estava Eu lá". tinha, eu acho que 9 anos e estudei em colégio salesiano, né, Uhum. aqui, e eles realmente trouxeram, acho que era o algum centenário ou alguma comemoração de Dom Bosco, e trouxeram a urna dele. E daí na a urna dele tem o corpo dele, só que claro, aí foi feito, vamos dizer, um boneco, né, assim, Sim. pra com os ossos dele dentro. E daí, nossa, criança, eu nem sabia, imagina, na época eu estudava no salesiano, mas a Aham. gente sempre falava da sala Domingos Sávio. "Ah, vamos na Domingos Sávio, vamos na Domingos Sávio". E eu acreditava que Domingos Sávio era o nome da sala, mas Domingos É Sávio o é o nome do santo. santo. Aham. Então, assim, a gente criança, né, também não ligava os pontos e enfim, mas daí, trouxeram: "Ah, a urna de Dom Bosco está vindo", era só o que se falava. Aí tinha balão e tudo, e a gente foi receber a urna de Dom Bosco, eu não sabia o que que era. Aí eu cheguei em casa: "Ah, tá, a urna de Dom Bosco, parece que veio lá da Itália, parece que são os ossos dele", falei sem dar bola. Meu pai se arrumou e disse que ele nem ia trabalhar e que ele também queria ir lá, e aí isso ficou também muito marcado para mim. Uhum. Disse: "Nossa, meu pai não foi trabalhar porque ele quer ir ver a urna de Dom Bosco". E então, assim, daí a gente foi lá de tarde, daí viu e rezou e tudo mais. E, assim, na época imagina, é uma relíquia de primeiro grau, o corpo do santo. Sim. Mas, assim, na época eu não tinha muita noção do que era, né. Uhum. Mas, graças a Deus, assim, né, o meu pai também, e tudo isso tudo ficou assim, que depois de muito tempo é que surgiu e eu vi assim: "Nossa, isso é muito precioso e a gente não fala tanto". Uhum. E até a gente estava comentando ali da questão do lixo lá da Taylor Swift, mas, é sobre vender, e isso não pode, a relíquia não pode ser vendida, a igreja condena, porque não se pode vender coisa santa, é Uhum. um pecado, tem um nome específico, que nós não podemos vender nada do que é santo. Então Uhum. a igreja não pode cobrar missa, não pode vender, imagina, não faz sentido. Então, Porque as deixava de relíquias ser santo para ser mercadoria. exatamente.
Então, assim, as relíquias são sempre doação. E outra coisa é que eu estava falando também sobre, que a igreja meio que esconde, parece que hoje em dia, mas também isso tem muito a ver com o que foi na Idade Média. Você falou, né, que eram os santos. Na Idade Média, a gente tem que pensar que todo mundo era quase católico, né? Os reis, todo mundo era católico. Uhum. Então, assim, teve uma santa, a Santa Zita, que ela está em Luca, que quando ela morreu, ela já tinha fama de santidade. Eles tiveram que trocar a roupa dela no caixão, no velório dela, milhares de vezes, porque todo mundo que ia visitar ela arrancava Um um pedaço da pedaço de roupa, ela roupa. ficava nua, porque todo mundo queria levar uma roupa dela. Teve gente que já teve história, assim, de santo, que eles arrancaram dente, que fiéis, assim, porque Uhum. queria ter aquela Queria ter uma relíquia. parte do santo. Então, assim, a igreja um pouco, ela esconde um pouco isso para tirar Até aquela para preservar, curiosidade, então. para preservar Uhum. isso. Porque o que que pode acontecer? As pessoas quererem só lá tirar foto do crânio, sem entender o que é aquilo, Uhum. né. Então, assim, por isso que eu digo, os meus livros, claro, eu como eu faço eles todo sozinha e procuro a gráfica, tudo, eles têm um preço mais elevado, mas eu vejo assim, ó, porque eu converso com as pessoas que compram, sou eu que faço tudo, eu sou o correio, eu sou Pronto. tudo, tudo, tudo. Uhum. Então, assim, eu converso com as pessoas e procuro saber se elas vão viajar, se elas já foram, por que que elas estão comprando. E assim, as pessoas que querem, elas são muito, assim, especiais, porque elas teve gente, assim, que foi para o jubileu com viagem, que estava fazendo vaquinha, mas comprou o livro, disse: "Não, vou deixar de comer, porque eu preciso ter esse livro". Uhum. Porque, assim, reconhece a q a necessidade e, assim, a grandeza das relíquias, de ter essa informação. Uhum. Porque já tem gente que tanto fez, tanto faz. Uhum. Então é uma coisa, assim, que, toca muito o coração. Igual eu, na época que eu estava morando lá, eu escutava e tal, mas não me tocou na época, não entendia. Teve que buscar depois. Tive que Tá, buscar ô Ana, depois. só para a gente não perder o fio da meada aqui, Uhum. né, quem quer hoje adquirir o teu livro, tem livraria, alguma igreja, um lugar onde pode comprar ou não? Tu falou que Só direto contigo? comigo. Só contigo. Aham, E pelo como é que a site pessoa que está interessada faz? ou pelo Instagram, que é Ou Peregrinos do Jubileu. Uhum. Espera aí, só Fabiano já está atento, bota aí na tela então, pelo Pe Instagram, É Peregrinos do Jubileu. e pelo site também dá para comprar, que eu vi E daí o site vai dar direto comigo sempre, tanto pelo tá, Instagram ou pelo ou pelo site, site. O site é peregrinosdojubileu.com, peregrinosdojubileu.com, não é .br, tá. aham. Então tá aí na sua tela, né, o site e o Instagram para comprar o livro. Isso. Mas e agora voltando, depois antes de terminar o programa, vou pedir para o Fabiano colocar de Hum. novo, Uhum. né, o endereço para quem tiver interessado em adquirir o seu livro, porque Pellegrinaggio em Roma foi o primeiro, Foi. só de Roma. Isso. E depois fez um outro sobre a Itália e outros locais da Itália, é isso? Porque quando eu fiz aquele PDF lá Lá atrás, lá na atrás, origem, no eu fiz das cidades que eles iam visitar, porque eu pedi para minha catequizanda e para o nosso casal de amigos para eles me falarem todo o roteiro. Então eu fiz as cidades, justamente, vão para Assis, tem isso, isso, isso de São Francisco de Assis, tem isso, isso, isso de Santa Clara, o corpo do Carlo Acutis está em tal igreja, isso, aquilo. Então eu fiz já das cidades. Uhum. Então, aí foi um sucesso o de Roma, eu disse: "Não, vou transformar também o da Itália". Aí foi mais Mais um uma trabalho, obra, porque daí eu queria daí fazer as 33 cidades, para continuar o número. número 30. Aí Uhum. eu preenchi, ainda dava para fazer mais um volume, porque eu fui encontrando cidades, assim, tem um santo, eu acho que para cada cidade da Itália. Uhum. E daí fizemos mais um livro daí das 33, cidades, e daí são quase 100 igrejas nessas Uhum. 33 cidades. Dizem que nem todo dia é dia santo, mas eu acho que todo dia é dia Todo santo, né. dia tem uns 5 Tem santos, né. 5 por Uhum. dia, Então todo dia é dia santo. todo dia é dia santo. É. Tá certo. E, algumas, por exemplo, tu falou das relíquias que existem em Roma, Uhum. né, mas a casa de Maria, a casa de Nazaré,
está em Loreto. Loreto, Uhum. né. E tem algumas outras relíquias que estão espalhadas também desse evangelho original dos primeiros evangelistas, não? Deixa eu ver, ó, nesse da Itália eu fiz até aqui ó, depois deixa eu mostrar aqui, um símbolozinho, Aham. que esqueci de falar, mas não dos tempos originais, mas tem também os milagres eucarísticos. E que daí eu usei a pesquisa do Carlo Acutis, que são as cidades da Itália, tem em muitos lugares do mundo. Ele Uhum. fez uma pesquisa gigantesca nesse sentido, de todos os milagres eucarísticos que aconteceram no mundo No inteiro. mundo. O que que é o milagre eucarístico? É quando o pão ou o vinho, né, na hora da missa, está se transformando em Eucaristia, verdadeiro corpo e sangue de Cristo, ele se manifesta como sangue, o corpo de Cristo. Então, é uma hóstia que sangra, é um vinho que se transforma realmente em sangue, porque assim, quando a gente está na missa e o padre faz a consagração e profere, né, as palavras que transforma realmente o pão em corpo e o vinho em sangue, isso acontece, mas a gente não vê. Só que em alguns momentos da história, em algumas ocasiões, em Se alguns transformaram lugares, mesmo. isso se transformou mesmo. Então, daí o Carlo Acutis fez essa pesquisa, tem um site, Miracoli Eucaristi, que Tá em tá em italiano. italiano e tá lá no Google bem fácil agora. Uhum. E daí eu usei também isso, porque nessas igrejas tem, então, a E história, o relatos de que houve relato. essa transformação Isso, física, não física. só espiritual. Exatamente. E daí já aprovado também pela NASA e com 500.000 estudos e, por exemplo, o Lanciano, que é o mais famoso, que, né, tem o pedaço da hóstia e que foi visto que é um pedaço de um coração que sofreu muito, do tipo sanguíneo AB, que é o tipo sanguíneo de Jesus, que também está no Santo Sudário. Então, assim, vai conversando com tudo, e é maravilhoso. E Uhum. dessa época de Jesus mesmo, tem o pé de Maria Madalena, que você Pois é, perguntou, né? o pé de Maria Madalena, eu É, vi ali porque, tu me explicou, tem um formato de pé, mas em bronze, isso. É né. porque esse é o relicário, é onde está guardada a relíquia. Isso, Isso mostra, dentro desse embalagem, digamos é, assim, está realmente o o pé, um pedaço do pé dela, um fragmento do osso do pé. Mas uhum, aí eles faziam em formato do pé do para pé para dizer que dizer que é do pé. uhum. Então ali E a gente não vê o osso, mas vê sabe que está ali dentro não, até que tem um pedacinho, dá para ver o osso. dá para ver Dá para ver, um aham. uhum, Mas é que daí, né, para ficar mais visível e tudo mais, uhum. e aí eles fazem esse relicário Então, o relicário bonito. é onde o invólucro onde está a A relíquia, relíquia. isso, Uhum. aham. Não é que aquele objeto é santo, o que está lá dentro é que é santo. Isso, aham, o Uhum. relicário guarda a relíquia. Tá. Chegou a ver muita coisa mesmo ou a maioria foi pesquisa? Não, a maioria, tem mais de 100 igrejas, a maioria foi pesquisa, mas grande parte eu vi. Vi também em outros lugares, porque agora eu tô Pois assim, é, que tu falou, meu tem Deus. a questão, nós É, estamos falando de Roma e da e da Itália? Itália, mas Sim. a coroa de espinhos Tá está na França, na tem França, muita coisa na França. Eu já tô com engatinhado um guia da da França, tá França. todo mundo me pedindo. E eu Uhum, tô doida para ir para lá também de novo. uhum, E porque tem muita coisa na França, muita, muita, muita. Tem a cidade de Santa Maria Madalena, tem, vários santos franceses, né. Tem o uhum. Saint-Denis, que é bem famoso lá no bairro de Paris e tudo mais, que a cabeça dele rolou, e então, assim, quando a gente vê, assim, um santo decapitado segurando a cabeça, é Saint-Denis, porque, Olha, assim, tem muitas histórias, é muito legal mesmo. Paris, a gente dá para fazer, assim, um tour Paris católica, e ninguém sério, imagina ninguém isso. imagina. Assim, o próprio Louvre, as obras que tem lá dentro, na frente da Mona Lisa, todo mundo vê a Mona Lisa. Uhum. Na frente da Mona Lisa, que daí, assim, a Mona Lisa tá aqui, todo mundo olha para ela, aqui atrás está o maior quadro do mundo, né, acho que são 67 metros quadrados.
E eu morava num apartamento de 16 na França. Porque você é bem menor que o É, quadro. e daí, então, porque ele foi trazido de Veneza, ele é todo cortado, Napoleão trouxe, daí depois eles colaram e ele não pôde devolver. E a pintura dele são as bodas de Caná, Uhum. né, Que o esse ano, episódio. inclusive, é o da estreia salesiana, a história Ah, do Bodas é? de Caná. Ai, que legal, não sabia. Uhum. E então, assim, tá ali atrás, e aquele quadro por si só já conta a história, Uhum. né, do evangelho e A tudo. Bodas de Caná, até só para situar, é quando Jesus, é o primeiro milagre de Jesus que transforma Isso. a água em vinho no No casamento de Caná. casamento, aham. Uhum. Então tem pinturas de São Francisco de Assis, tem pinturas de, São João Batista. A arte A arte como registra muito, a é, arte sacra, até a Idade Média eu acho que era era só a predominante, sacra, né, era só é. sacra, não existia Uhum, outro tipo de, isso. eu acho que só na Grécia talvez É, houvesse alguma alguma coisa coisa mais fora da é. questão sacra, né. Não, acho que até na Grécia era sacro, mas não Ah, era não católico. era católico, era os deuses do É, Olimpo, dos tal, deuses, é. uhum. Ah, bom, eu acho que muitas outras, porque se a gente pegar pela história, o rompime a Igreja Católica começou a se expandir, ou a se transformar muito a partir da própria Igreja Anglicana, né, que foi o rompimento do rei da Inglaterra, do rei Henrique VIII, com o Papa, e Uhum, aí começou depois Martinho Lutero, a Igreja Protestante, depois começaram a surgir as outras religiões, mas sim, todas elas tiveram início. Todas as na religiões igreja cristãs, né, tiveram início na na religião igreja católica, católica. na Igreja Católica, né. Sim. E mesmo que eles não, as outras denominações não reconheçam como santos, reconhecem a existência e o papel fundamental. São Pedro, São Paulo, né, para eles Uhum. é o apóstolo Pedro, o apóstolo Apóstolo Paulo, Paulo. mas reconhecem e têm, consciência do papel deles de seguidores de Jesus, né. Aham. Ô, Ana, eu estou impactado, muito feliz de tu ter vindo hoje aqui. Aprendi um monte, não sabia de metade da existência dessas relíquias, ao redor do mundo, né. Eu vou querer aprender mais sobre isso, né. Quando lançar o teu livro sobre a França, já está convidada para vir aqui também Obrigada. falar sobre isso. Então convida de novo o nosso telespectador para entrar lá no teu site, dá uma olhadinha. Gente, o site dela é muito rico também em questão de imagens, de informação. E já oferece o teu livro. É, o nosso site é Peregrinos do Jubileu. Ali tem conta, né, essa história que eu contei aqui também, e algumas passagens e histórias dos santos, das relíquias. É um convite a viajar, mas também não só viajar com os pés, mas com o coração e aprender tudo isso. E, como eu disse, é um formato fácil de ler, é meio que um feed do Instagram, fácil, e a gente aprende muito e isso ajuda também a fortalecer a nossa fé, principalmente com as crianças, os adolescentes, e fica o convite a saber mais sobre a vida dos santos, sobre esses tesouros da nossa igreja, da nossa fé. Muito bacana. Eu já me deu vontade de viajar. Eu gosto de viajar, já tive a oportunidade de viajar, né, mas para a Itália confesso que ainda é um sonho, né, mas agora já é um Ah, pouco mais, então, aqui, tá ó, um já tá pouco o mais kit de livros, só falta comprar passagem só agora. falta só falta Tá comprar. aqui Gente, para você. muito obrigado, né, muito obrigado de novo pela tua presença. Eu acho que aprendi bastante, acho que o nosso telespectador aprendeu bastante, principalmente quem é Uhum. católico, eu acho que gostou bastante de saber que ainda, gente, ainda existe a coroa de Cristo, ainda existe o lenço de Verônica, a casa onde Maria criou Jesus Cristo, criança, Também. já ainda existe, está lá na Itália. Cara, isso é fantástico para quem é cristão, para quem acredita, para quem tem fé. Parabéns pelo teu trabalho, muito Obrigada, bonito, né? Eu acho que as pessoas precisavam disso. obrigada, obrigada pelo convite e pelo seu coração também que soube, ver essa beleza da nossa fé e me convidou para estar aqui como instrumento. Imagina, foi uma honra para mim. E, infelizmente, tudo que é bom acaba, e nosso programa de hoje também acabou. Nós voltamos então na próxima semana com o apoio do Instituto Crescer em mais um programa Tribuna na TV. Eu vejo vocês lá.